Graças a Deus. Podemos ir? Pode, fala aí. 3, 2, 1, gravando. Professor Sodré, esse trabalho é um trabalho que nós estamos fazendo aqui na FUNEC, na FEA, sobre a história da FEA. Complementação do livro Um Sonho Concreto. E é uma conversa informal onde nós estamos buscando documentar, né, a passagem da pessoa ao longo desse tempo que está aqui, contando a história dela e ela falando da história da FUNEC também, que para nós é muito importante. Então, em alguns casos tem algumas diferenças, porque muitas vezes o entrevistado ele já foi aluno, né? De aluno ele passa a ser professor, de professor passa a ser coordenador, passa a ser diretor. Então, tem umas nuances diferentes de um para o outro. Mas o que interessa, na realidade, é a gente tirar do professor ou do funcionário lembranças, né, dessa passagem dele aqui, e que muitas vezes as pessoas têm e estão com ela, não estão documentadas e gravadas, as pessoas não sabem, né? Então é muito importante uma instituição ter a sua história arquivada e a história contada por aqueles que viveram. Você vai deixar uma pessoa estranha contar a história, não é a mesma coisa. Então esse trabalho está sendo um trabalho bem legal, porque as pessoas que vêm, eles ficam achando que é alguma coisa assim que vai comprometer, não tem nada disso. Aqui é um papo informal, papo gostoso, sem nada de confusão, é tudo tranquilo. Então eu começo perguntando para a pessoa, e no seu caso desse jeito, você veio do FUNEC primeiro na condição de aluno, né? Então você deve ter feito uma escolha depois que fez lá o científico, e é isso que eu queria que você contasse, esse início seu, como é que foi a escolha pela FUNEC e como é que se deu a sua passagem, que você deve ter entrado na FUNEC lá em Contagem, né? Então, esse comecinho nós vamos começar por aí, depois eu continuo perguntando. Ok. Na realidade, Lacerda, eu não fiz o científico completo. É interessante essa minha história, porque no segundo ano científico, eu realmente desisti. Eu fiquei completamente desestimulado e dei uma parada. Mas aí eu comecei a namorar com a professora Deise, nessa época. E a professora Deise, ela continuou, ela estava estudando. E aí foi mais em função desse namoro que eu resolvi continuar, porque eu achei que se eu ficasse parado no tempo, culturalmente, a minha namorada ia me superar. Eu me senti incomodado e dei o meu jeito. Então eu fiz o supletivo. O meu diploma provavelmente deve ter até a disciplina de arte culinária, para completar a carga horária. O diploma, sinceramente, eu não tinha a menor base de matemática, de química, de nada, porque eu fiz o primeiro científico e metade do segundo científico. Bom, aí eu resolvi fazer um vestibular. Eu já tinha o diploma em mãos. Nessa época, Deise, me parece que ela estava cursando o primeiro ano, na época o pessoal chamava de científico. E aí eu fui fazer os vestibulares. Eu procurei a Católica, fiz o vestibular na Católica, na Kennedy, em Itaúna e na FUNEC. Aí eu me lembro que eu passei no vestibular da Kennedy, da Católica eu não consegui, passei em Itaúna e não passei na FUNEC também não, fiquei em 6º lugar, se não me engano. E aí eu fui visitar as escolas, porque o vestibular da FUNEC não foi feito lá no prédio. Eu não me lembro nem onde que eu fiz o vestibular, se foi realmente lá ou não. Essa parte faz tanto tempo que eu não estou me lembrando. Mas o fato é que quando a FUNEC me chamou na segunda chamada, e que eu já havia visitado o prédio da Católica, da Kennedy, Itaúna era muito longe, eu fiquei apaixonado com o local. A hora que eu cheguei lá, eu olhei o prédio da FEA, que hoje funciona a prefeitura, como você sabe, né? Era um antigo seminário, né?
era um prédio tão bonito, tão aconchegante, e tinha um pomar lá no fundo, tinha um campo de futebol enorme também lá no fundo, né? Era um lugar muito aprazível. O pomar dava frutos, né? Quando eu cheguei, eu me apaixonei pelo prédio. Engraçado, eu me apaixonei pelo prédio. Falei assim, eu vou estudar aqui. Aqui que vai ser o meu lugar. E como você está vendo, né, eu entrei na FEA e estou até emocionado. Desculpa. Entrei em 74 e de lá nunca mais saí. Meu coração está aqui. Você é uma das pessoas que tem esse amor que eu tenho por essa instituição. Sei que tem, sei que você está emocionado também, porque a gente fica, né? Não, Marcelo? Fica muito. Você vê uma escola pequena, eu cheguei em 74. Nós tínhamos lá 200 alunos, 5 turmas. Pouca gente. 5 turmas. Era uma escola realmente era uma escola de amigos. E nós éramos poucos, nós nos conhecíamos. E era uma escola onde os fundadores ainda estavam dando aula, alguns, e poucos professores abnegados, porque você sair de Belo Horizonte para dar aula naquela época, quando a engenharia estava em alta, era difícil o profissional ficar. Perdemos muita gente, né? Perdemos várias pessoas, vários grandes profissionais, eles não tinham condições de continuar dando aula, né? E eu me lembro até da sua chegada lá. Você chegou em 75, 74. Então você chegou, eu acredito que você chegou no meio de 74, não foi? Abril de 74, substituindo um professor que já não poderia mais lecionar. Ele começou a lecionar e teve que parar, né? Exatamente. E aí eu entrei em 74, fui aprovado em todas as disciplinas, exceto no cálculo diferencial integral, por conta da falta de base, né? E o professor José Oswaldo, rigidez, né? E que é também uma pessoa que marcou muito a FEA pela sua rigidez, pela sua cobrança, né? O professor José Oswaldo, eu não consegui aprovação na disciplina dele, não por conta do professor, mas porque eu não tinha a menor base. E eu, logo nas primeiras semanas de aula da engenharia, eu quis desistir. Eu cheguei lá na casa de Deise, nós já éramos namorados, aí eu falei para Deise, eu vou desistir desse curso, eu não tenho a menor condição de fazer esse curso, eu não sei nada de química, eu não sei nada de física, eu tenho um diploma do científico, que é um diploma supletivo, que não vale nada, eu estou sentindo muita dificuldade. Aí ela falou assim, não, você não vai sair, você vai continuar. Eu estou fazendo química, estou fazendo física, nessas matérias eu vou te ajudar. Então aí foi o que me deu o suporte, começou a me ajudar, eu estudava com ela. Fiz um grande amigo também logo de cara, o Antoninho Cândido Lapedrara, lembra dele? Lá tinha o conselheiro Lafayette. Depois eu vou falar do Antoninho, eu não sei quanto tempo que fica essa gravação, mas depois eu vou falar no caso do Antoninho Cândido Lapedrara. Mas aí o Antoninho Cândido Lapedrara, logo no primeiro dia, eu tinha um Fusquinha marrom, 68. Naquela época a gasolina era barata. Aí eu cheguei lá de Fusquinha marrom, né? Eu trabalhava na tipografia do meu pai, tipografia pequenininha, tipografia mesmo, era gráfica, na Rua Formiga. E aí eu fui
ia de fusquinha. Quando eu cheguei lá no primeiro dia, sentei do lado, o Antônio Cante sentou ao meu lado. Nós começamos a conversar e tal. Eu dei para ele de onde ele era e tudo mais, ele nos apresentamos, né? Aí ele perguntou se eu tinha carro. Naquela época não era todo mundo que tinha carro, não. Muito pouca gente. Eu era um privilegiado. Né? Mas comprei o carro também pagando 700 mil prestações. E eu comprei naquela. Eu esqueci o nome da empresa que fazia os empréstimos, que até faliu, não sei se era Hércules. Era uma empresa com desses nomes. O cara mandou me processar assim, mais umas 500 vezes com falta de pagamento. Aí eu ia lá, pagava muito, voltava, um sacrifício miserável. Mas enfim, eu tinha o carrinho. Aí nessa época eu já tinha até pago o carro. O Antônio perguntou: você quer. Eu posso ir com você? Eu falei: só perfeitamente. E quanto é que eu ofereci? Nada. Onde é que você está morando? Eu estou morando ali na Praça Raul Soares, na República. Eu: beleza. Eu vou passar lá, ali pela Praça Raul Soares, te pego, a gente pega Amazonas e vem. Aquilo ali não tinha nada, né? Você lembra? Tinha faca e tal. Aí você entrava na João Certo ali, aquele bairro, Eldorado, estava começando, meia dúzia de casas. Pista estreitinha, sem acostamento, um perigo. Né? E a gente ia, todo dia íamos. Aí a gasolina começou a aumentar de preço. Aí eu já falei para o Lapedrado, aquela combinação nossa vai parar por aqui. Você vai ter que contribuir, né? Porque a barra está ficando pesada. Aí ele: não, perfeitamente. E assim foi. Eu fiz grandes amizades lá dentro, né? Da FUMEC, amizades com professores e tudo mais. Fui reprovado no cálculo, no primeiro ano, em 74, e aí eu pedi os Oswaldo, que eu precisava, né? Falei: Oswaldo, se eu for bem na sua matéria, você me dá uma monitoria? Ele falou assim: perfeitamente, Reinaldo. Cumpra o seu papel. E eu: beleza. E aí eu arrebentei. Mas arrebentei, estudei como condenado. Passei com uma nota muito boa. No final do ano ele me chamou. Eu, Antônio Lúcio, Casalberto Danelino, falecido Danelino. E nos deu a monitoria. Ele que nos tornou professor. Né? Nos deu a monitoria. E uma coisa engraçada, né? Desde me dando suporte no meu primeiro ano. No segundo ano, eu fiz todas as disciplinas, passei também, com relativa facilidade, passei no cálculo. E, desde então, resolveu fazer o meu vestibular. E aí, obviamente, ela não tentou outros lugares, acho que ela só fez na FUMEC. Aí ela fez, passou não. Passou não, ela falou comigo. Passou não. Agora eu estou lembrando. Ela foi excelente. E aí deu uma sorte, não sei que carga d'água, criaram um curso noturno. Nós estávamos na praia lá em São Francisco. E ir para a praia naquela época, você lembra como é que era, né? Estrada de terra. Chegava em Campos, estrada de terra, não tinha telefone, nada. Você tinha que sair viajando lá de Campos para uma cidadezinha chamada Travessão, para poder fazer ligação. Aí estamos lá nós de férias, lá em São Francisco, e eu já cursando engenharia, ela já tinha feito vestibular, mas já estava completamente sem esperança. Aí aparece de manhã cedo uma vozinha assim: acorde, que o sol está maravilhoso. Acorde. De manhã, lá em São Francisco, uma casa lá, um lugar que não tem nada para mim. Sabe quem que era? Minha sogra. Eu conheci ela agora, eu falei assim: arrasou nossas férias. Mas aí ela chegou e falou: Deise, vou te levar embora. Você vai ter que voltar. Eu falei assim: não acredito. Eu falei assim: não, isso não é sogra. Aí ela falou assim: você foi chamada na família. Eu disse: não acredito.
colocação que eu estava não poderia ser chamada. Aí, eu, para garantir a volta dela para São Francisco, eu viajei junto para Belo Horizonte. Aí eu ajudei ela a fazer a matrícula, tudo mais, depois nós voltamos, né? Talvez tenha sido as férias mais bacanas da nossa vida, né? A gente estava flutuando, cara. Era uma satisfação, uma alegria geral. E aí, olha como é que o mundo, as coisas acontecem com as pessoas que têm perseverança, né? No primeiro dia da aula dela, quem estava dando aula para ela na monitoria de cálculo? Só André. Na primeira, né? Ela sentada na primeira fila e eu dando aula para ela. E eu ajudei demais. Tanto ajudei porque eu estava avançado, eu ajudava ela com as outras disciplinas, aí ela conseguiu, inclusive, ser medalhista. Medalhista. Eu não consegui não, porque tinha muita gente boa na minha época, era sensacional. Uma pesada. Mas eu me lembro do professor Rubens com o maior carinho. Rubão era engraçado demais, gente. O Rubão a gente percebia que o raciocínio dele era um pouco diferente, porque ele era meio gênio, não é, Marcelo? Ele não era gênio. Gênio, não era? Tanto assim, a câmera está me pegando, tá? Vou mostrar para vocês como que o Rubão coçava a testa. Uma pessoa normal, como é que coça a testa? Aqui, ó. Agora, olha o Rubão. Meu Deus do céu. Onde ele coçou a testa na minha frente? Uma vez. 2 vezes. Falei, gente, ele coça a testa diferente. Ele é muito doido. Né? E eu me lembro um dia que ele estava nas provas, e aí o aluno chegou, eu acho que ele estava num dia mal-humorado, o aluno chegou, porque eu fiz essa questão aqui, que eu mereci um ponto aqui, que eu mereci um ponto aqui, aquela questão, aí ele olhou, não, mas você fez a questão errada, a questão não é assim, não é assado. Não, professor, mas eu raciocinei assim, raciocinei assado, aí ele pegou a prova, quanto é que você quer ganhar? É 10? Toma 10! Toma 10! Toma 10! Pegou a prova, cara, e deu 10. Muito doido, né? E teve um fato também, cara, engraçadíssimo do Rubão, porque lá eram 2 pavimentos. Né? Mas a arquitetura do prédio permitia que você subisse na sacada da janela da sala de cima, né? Pela estrutura que tinha. Né? E aí o pessoal estava colando na prova do Rubão. E colava era assim, fechava as cortinas e vinha pela sacada. Né? E a pessoa punha a mão sobre o lado de fora, despiscava. Aí o colega lá embaixo subia e punha a cola na mão da pessoa. Aí a pessoa punha e vulgo, né? Colava. E o Rubão sacou, né? O pessoal estava fazendo isso. Agora, olha o que o Rubão faz, gente. Cortina fechada, ele chegou e fechou a cortina dele. Vup! E botou a mão dele para fora. Aí, você lembra do Mongol? Lembro. Goleiro, aluno, né? O Mongol vai, sobe e bota a cola na mão de Rubão. Aí o Rubão abre a cortina, você acha que o cara vai dar, né? Um tiro, você abre a cortina, peguei! Te peguei! O Mongol toma um tombo lá de cima, caiu lá no gramado, lá embaixo. São as histórias de Rubão, né? Grandes histórias de Rubão. Né? Mas enfim, a gente tem tanta lembrança bacana daquele lugar, né? Nós íamos para lá, alguns dias nós tínhamos aula à tarde. E Contagem, uma cidade muito pequena na época, não tinha nada ali, né? Uns restaurantes que, pelo amor de Deus, era de matar, né? E a gente tinha que almoçar ali. Era a aula de professor Delson, de topografia, normalmente à tarde.
quando íamos almoçar, íamos para o mesmo restaurante, chegava lá aquela comida ordinária, a gente enchia de molho inglês para despistar o sabor, né? Molho inglês, e comia aquela comida horrorosa e voltava para a aula, numa azia desgraçada, né? E voltava para a aula. Era assim o nosso cotidiano, né? Tinha o Chumbinho, você lembra do Chumbinho? Era um aluno que tinha problema auditivo. Sei. O problema dele era só auditivo, nada de apetite. Porque ele comia um PF e mandava repetir. A gente comia só meio. Vai ter apetite assim lá longe, eu comia uma comida daquela, né? Na frente da escola tinha 2 casas que eram residência de aluno, pessoal lá de Juiz de Fora, você lembra? Parece que não estou lembrando. Rui Eu lembro. morava em frente, o irmão dele, Tadeu, chegou a morar nessa república, ali em frente. Então, de vez em quando a gente ia para ali também, para a casa deles ali, estudava, papeava e tudo mais, né? E voltava. Mas as lembranças são muitas, mas me pegou um pouco de surpresa, porque eu não consigo lembrar nesse momento, porque principalmente sendo filmado assim, eu fico um pouco retraído, né? Não, mas descontrai. Não, pois é, mas é difícil a gente lembrar de todos os fatos interessantes. Fala um pouco dos outros professores, assim, os mais marcantes, os mais... O professor mais marcante para mim, sem sombra de dúvida, foi o professor Zé Oswaldo. Né? Ele que me deu chance na minha vida, ele é que me preparou, e eu me espelho muito nele pela honestidade dele como professor, cumpridor dos seus deveres e tudo mais. Mas nós tínhamos o professor Benfica, como é que era o primeiro nome de Benfica? Eu esqueci agora. Nardelli, de desenho, né? Naquela época os professores, eles iam de terno, né? Um respeito, né? Era outro esquema, né? O cara ia de terno para dar aula para a gente, né? E aí a gente fazia um desenho todo bacana, com nanquim, né? Caneta nanquim. Quando chegava na última curva, dava aquele pequeno borrão que custava 2, 3 pontos, que era uma tristeza na hora de dar a nota, né? Mas fazer o quê, né? Enfim, os desenhos eram todos feitos à mão, né? No papel vegetal. Nós aprendemos ali com o Nardelli. Outro professor também... O Zelinho, fala do Zelinho. O velhinho hoje, né? Que na época ele era novo. Não vou falar dos velhinhos, mas hoje, que me veio a cabeça, né? O Celso Priano, que notadamente um professor super gente fina, super agradável, né? A aula dele era muito leve, e mesmo com aquela disciplina pesada, ele conseguia transmitir para a gente conhecimento com uma leveza danada. Gostava de contar umas piadas, né? Era o perfil dele. Os velhinhos. Eu tive aula com Edmundo Menezes Dantas. E o Edmundo Menezes Dantas, ele tinha uma expressão, tipo uma interjeição, sempre falava, né? Na hora de encontrar com a gente. Oh! Você lembra disso? É o Reinaldo Sodré? Oh! Então a gente ficava, oh! Né? Eu lembro dessa interjeição do professor Edmundo Menezes Dantas. Era engraçado, né? Isso, né? O Carvalho Lopes já era outro gênio, né? Aí ficava com aquele sorriso, ele tinha um sorriso. Lá com aquele terninho dele, né? Terninho xadrez, aquele paletó que não combina com nada, né? Ele conseguia não combinar com nada a roupa dele, né? E ele dava aula, o Carvalho Lopes, e o Carvalho Lopes era um gênio também. Ali tinha muito gênio, viu, Lacerda? Muita gente competentíssima. E eu lembro que ele tinha um calendário, era um papelzinho só, né? E aí tinha um calendário, e ele que inventou esse calendário, mas era um calendário, eu não me lembro bem como é que era a distribuição, mas eu lembro que o calendário é eterno. Serve para qualquer ano. Aí ele ficava assim, fala o dia que você nasceu, assim, bem assim, olhando para mim, fala o dia que você nasceu, que dia que você nasceu? Aí, dia 6/8/48, sexta-feira.
Aí ia lá, sexta-feira mesmo, aí virava um bolo de gente em volta dele. Que dia que você nasceu? E ele ia adivinhando os dias, né? E a nossa escola, como não tinha laboratório naquela época, um laboratório de mecânica, né? Não de mecânica, não, ele dava aula de hidráulica. Nós usávamos o laboratório da Federal. Ele dava aula lá na Federal para a gente. As provas dele eram provas complicadíssimas. Mas olha para você ver que bacana. A gente aprendia, era na hora da prova. Que a gente estudava em casa e não conseguia entender. Era muito difícil para a gente o assunto. Aí quando íamos fazer a prova, ele fazia a prova para a gente, explicando a questão. Isso se fala assim, assim, assim. Não, é possível que você não sabe fazer. E a gente só vai. Obviamente alguns só copiavam, mas aqueles que têm mais responsabilidade aprendiam, né? Então, com Carvalho Lopes foi desse jeito. Já o Ademar Rodrigues, na época que ele estava dando aula para a gente, ele já estava muito debilitado à vista. Mas que lucidez, meu Deus! Era só a vista. E a mão trêmula. E ele conseguia, o quadro dele era perfeito. Só que você sentia a mão trêmula no quadro, escrevia as coisas, né? E às vezes 10 alunos, os alunos não iam na aula de mecânica, essa que era a verdade, porque ele não enxergava. E aí ele começava a fazer a chamada e um respondia para 5, né? Fulano de tal, presente. Isso aí mudando a voz, né? Fulano de tal, presente. Até o dia que chamaram a Raquel, ele chamou, né? Raquel, não sei das contas, esqueci o sobrenome de Raquel, foi minha colega. Raquel, aí ela não tinha ido, o cara, presente. Aí ele falou assim, aí também não. Aí também não. Aí também não. E aí ele começou a exigir da pessoa levantar e pôr a mão, e aí ele ficava olhando com o óculos fundo de garrafa dele, ficava olhando e tal, aí ele ia marcando. Sabe? A chamada dele então era muito interessante. Qual outro mais antigo? Você tinha. Paulo Souza, professor? Paulo de Souza começou a dar aula para a gente e parou. Você entrou foi no lugar de Paulo de Souza? Não, Pedro Drummond. Você entrou no lugar de Pedro Drummond, né? Que era conhecido como Cachorrão, o apelido dele, né? Ele tinha uma mão muito grande, era um problema de saúde, né? Que aumentou a mão dele. Mas aí eu lembro que ele ficava dando aula, a gente não entendia muito também, não, porque ele dava aula de estruturas na época. Ele ficava mostrando com aquela mão dele o momento fletor. Mas aí ele ia rodando aquela mão e a gente olhando aquela mão enorme. E aí você distraía pelo tamanho da mão e não entendia o movimento. O que ele estava querendo ensinar, você não entendia, porque a mão era muito grande, ele ficava no momento fletor, giro, esforço cortante. Puxa, que mão enorme que esse cara tem, né? E até que ele parou de dar aula lá, não lembro mais não. Tinha o professor Jota. Zamário Nunes Ataíde. O Jota era professor que dava aula de economia, né? O Jota, ele andava alinhado, combinando, tudo combinando. Cabelo, perfeito alinhamento. Camisa verde claro, calça verde escura, meia verde meio tom, sapato verde musgo, tudo combinado. E vai ser bom professor assim lá longe. Ótimo. E exigente. Aquele cara sabia tudo de economia. Nos ensinou muito. Mas a gente não gostava dele. Ele nem gostava, né? Sabe por quê? Ele era muito bravo e o porte dele, ele tinha um carro muito bonito. Eu acho que causa inveja, talvez, na maioria das pessoas, né? Ele era bonito também.
Eu tinha um aspecto bonito, né, o Jota, né? E eu não sei se é por essa razão, ele não tinha muita empatia com o pessoal, não. Só queria dar um resumido aí, assim, desses. Você fez em 5 ou em 4? Eu fiz em 74, 75, 76, 77, 78, 5 anos. Faz um resumo aí, rápido também, para a gente passar para frente. Mas aí você está falando, eu falava dos professores, eu esqueci. O professor Veloso. Professor Veloso, sensacional, uma calma, uma transparência, né? Nos ensinou demais mecânica do solo. Nossa, foi um dos melhores professores que eu tive, o professor Veloso. O professor Delson, nas aulas de tipografia, eu me lembro que rigorosíssimo. E você tinha uma prova que você tinha que ajustar o teodolito. E o teodolito, como você sabe, naquela época, ele tinha vários parafusos. Parafuso da habilidade, eu não me lembro mais os nomes. Parafuso de não sei o quê. E você tinha que, primeiro, tinha o ponto, com o prumo você tinha que ajustar o teodolito no prumo. Aí você ajustava as pernas do teodolito. E depois você tinha que ir apertando os parafusos corretamente, para poder fazer a leitura com o teodolito, a leitura das distâncias, etc. Essa era uma das provas. Era a prova mais temida por todos, porque sempre você esquecia de alguma coisa, né? Aí esquecia de apertar um parafuso, ele chegava lá assim, e ele era sanguinário, viu, senhor? Ele chegava, metia o dedo no teodolito, o teodolito, o cara não tinha apertado a coisa adequadamente, zero. Então, você ficava tremendo. Aí eu me lembro que o colega nosso, Marcelo Coutinho, se não me engano, inclusive falecido. E o Marcelo era menor do que eu. Tem gente menor que eu, você sabe, né? 1,5 m, 1,55 m. Aí o Marcelo começou a ajeitar o teodolito. Aí puxa a perna para cá, puxa a perna para lá, puxa a perna para cá, o prumo no meio. A hora que ele conseguiu aprumar o teodolito estava nessa altura, em relação a ele em pé. Aí ele começou a apertar o parafuso, apertando os parafusos assim por baixo. Aí o professor Delson falou assim: e como é que você vai fazer a leitura? É daí de baixo que você vai ler? Você tem que estar no mesmo nível do aparelho. E ele olhando para zero. Marcelo Coutinho. Eu não me lembro mais. Quem mais? Que eu tive aula. Tanta gente. Tive aula com você. Comigo. Você. Já não era mais um iniciante, não, porque... Já tinha 4 anos. Eu já tinha, em 78 que eu fui fazer a disciplina de pontes, né? Nós adoramos a disciplina, porque aí a gente já tinha um entendimento melhor, que estávamos mais maduros, né? Foi uma aula muito bacana, muito enriquecedora, tanto assim que depois que eu comecei a trabalhar com projetos, eu me tornei coordenador de projetos em infraestrutura viária, na Tec Engenharia, que era uma empresa minha e do meu irmão. Infelizmente eu tive que parar, porque o nosso principal cliente era o governo, e naquela época o governo não honrava muito os compromissos, então era muito difícil, né, a sobrevivência. Mas eu me lembro que nos projetos de pontes eu tinha a condição de discutir com o calculista, discutir com o projetista a forma como deveria ser, né? Isso com base nos ensinamentos. O professor às vezes ele ensina e nem sabe, né? Nem sabe que mais tarde o aluno vai utilizar. Agora, ele está ali, Sandra. Quem mais, hein? Deixa eu ver se eu lembro alguma que interessante. No momento eu estou... Na área de construção de edifício, nem foi. Quem foi meu professor de construção de edifício foi o filho do Marcelo Klein, que a gente não gostou muito dele, não, que ele era um pouco imaturo,
Ele até que era muito esforçado, mas ele era um pouco imaturo. O Luiz Raul foi professor seu, não? Não, o Luiz Raul não chegou a ser meu professor. O Antero não deu aula para mim. Deve ter dado aula para você, não sei se deu, Não porque sei. nós demos aula junto de estrutura isostática, mas eu acho que ele andou dando umas aulas de construção de edifício. Não sei se Mas isso eu não me lembro. Construção de edifício ele não deu aula para mim, não. Estabilidade Aqui, não ó, deu. o Estevinho. Não foi Estevinho já? Estevinho. Mas o Estevinho estava no início de carreira. Sabe como é que ele dava aula? Ele pegava o caderno, matéria que foi dada para ele no ano passado. Aí ele ficava. Se tomasse o caderno dele, não ia sair um A. Eu já falei isso para ele. Quer dizer, ele começou ali, né? Pegar experiência e tudo mais. Foi muito bacana porque vários ex-alunos, né, se tornaram professores na instituição. Não, aí você formou, 78. Aí eu me formei em 78, mas antes de eu me formar, eu preciso contar um caso. Então, conta. Um caso do Lapedrara, meu colega. Eu fui visitar o Lapedrara lá em Lafayette, lá, né? Porque o Lapedrara, ele acabou se tornando um irmão. Ele praticamente morava lá em casa. Ele já estava abrindo a geladeira. Já estava comendo o meu bife. Minha mãe tratava o Lapedrara como um filho. Uma amizade muito sólida que dura até hoje. Até hoje nós temos amizade, nós conversamos, apesar da distância. Né? Ele está lá em Lafayette? Não, ele agora está morando em Belo Horizonte, mas ele trabalha fora. Ele já trabalhou nessas plataformas de petróleo. Ele é bem babado. Morou em Santos. Mas aí eu falei assim, eu vou visitar o Lapedrara, combinei com ele e fui visitar. E aí o Lapedrara falou assim, a mãe dele, né? A mamãe, ela é radialista. Ela é radialista, ela trabalha como locutora, ela tem um programa. Eu falei, que bacana isso. Inclusive o programa dela deve estar passando agora. Liga o rádio, eu sou de carro, eu liguei o rádio, e aí aquela locução, uma voz até bastante jovem, sabe? Mas uma locução antiga, né? Ouvimos agora a música com Ângela Maria, aquele beijo que eu te dei. Essa música que é do Roberto Carlos, não tem nada a ver, né? Mas eu estou só como exemplo, né? Com aquela voz, sabe? E aí, eu falei, gente, a mãe do Lapedrara tão jovem, né, cara? Tão jovem. Ele falou assim, vamos parar de uma vez, vamos lá na rádio. Que a gente já estava chegando e nós paramos e subimos na estação, né, no escritório da rádio, onde ela estava trabalhando. E aí eu cheguei lá, aí ele falou assim, mãe, esse é o Sodré, Renato Sodré. Aí eu cumprimentei ela, mas cumprimentei um pouco decepcionado, sabe? Porque a voz não era a voz dela, a voz era muito mais jovem do que ela, sabe? Eu olhei, muito prazer, Renato Sodré. A mãe dele estava caidaça. Sim, bem mais velha do que eu imaginei. Aí ela falou, muito prazer, Reinaldo. Você tem sido um irmão para o meu filho, sua mãe tem sido a segunda mãe, né? Eu agradeço demais. Eu quero te convidar para ir lá em casa. Eu falei assim, não, nós vamos lá sim. Aí eu fui. E eu, como eu gosto de cozinhar, eu falei, eu vou lá pedrar, eu vou fazer uma peixada hoje aqui na família. Fomos no supermercado, compramos peixes e tal, e fui fazer a peixada. E fiz a peixada. Eu me lembro que coloquei na mesa, aí o pai do Lapedrara, ele trabalhava na rede ferroviária, ele era maquinista, aposentado. Ele chegou, olhou assim, e falou assim, ô Antoninho, eu vou comer minha marmita mesmo. Eu vou comer minha marmita mesmo. Eles pegavam comida de marmita, marmitex. Eu vou comer minha marmita mesmo. Aí eu falei, mas por que o senhor vai comer sua marmita? Não fiz o jantar. Aí ele falou assim, não,
eu acho que eu vou comer minha marmita mesmo. Eu falei, não, você vai comer nem que seja um pedacinho desse peixe, não é possível. Aí ele pegou um pedacinho pequenininho, pôs no prato, pegou o arroz, e aí eu só observando. E ele é muito tímido também, igual uma pedraça, assim, com aquele ombro assim, né? Aí ele, ó, comeu, aí depois enfiou a mão na colher, porque ele disse, não, agora você vai comer sua marmita. Agora você vai comer sua marmita, não vai comer mais não. Meu, mas nós rimos demais. O Lapedrado foi um grande companheiro, e é um grande companheiro até hoje. Né? Mas aí eu não vou conseguir mais lembrar. Vamos fazer a passagem agora. Formou, mas não entrou como professor de carro. Não, aí nós nos formamos em 1978, e olha o que aconteceu em 78. Eu ainda tinha o meu fusquinha marrom, de condição, né? E a festa foi no Pique. Talvez você não se lembra, né? Lembro. Quem tocou na nossa festa foi o... Parentes ou não? Não foi os parentes, não. Como é que chama? A banda? Foi a banda do Edinho Santa Cruz. Isso mesmo. Uma banda fantástica, lá do sul de Minas, ou de São Paulo, uma banda boa demais. E tocou as músicas do Bitis, que ficou uma nossa, sensacional, né? Aí, desde então, fez um vestido, copiou de uma revista, um modelo, vestidinho assim de lastec, sabe? Lastec é aquelas gominhas, preta, vestido de cabeça. Eu não entendo muito de moda, mas, sabe? Um negócio bacaninha, né? Um vestido bacana e tudo mais. E aí lá vou eu com o meu fusquinha. E entro naquela segunda entrada do Pique, que tem duas entradas, uma aqui e outra lá. Eles mandaram eu entrar na segunda. E aí, como é que fica com aquele carro parado, naquela subida, cheio de carro parado para entrar, segurando aquele troço na embreagem? Um fedor de embreagem queimada. Meu filho, meu Deus, só vai acontecer, porque o freio estava muito ruim, sabe? Aí até pelas tantas eu consegui chegar lá em cima, um cheiro de borracha queimada, eu não estava aguentando. Aí eu parei o fusquinha lá em cima e tivemos que descer e tivemos que dar a volta para entrar lá pela outra portaria, onde estava a relação dos nomes. Entrando e tudo mais. Quando nós chegamos na entrada do baile, quem está na porta? Antoninho Cândido Lapedrado, porque nós tínhamos escolhido a mesa uma perto do outro. Amigos, né? O Jorge, que é o nosso representante de turma, né? E aliás, a nossa turma tem encontros até hoje. É a única que tem encontros anuais. Nós nunca nos separamos. Aí eu chego lá, olho para a namorada do Lapedrado, o vestido dela igualzinho o vestido de Deise. Combinado. Gente, mas uma olhou para a outra assim, ó, porque isso é uma blasfêmia, né, cara? Isso mata, isso dá morte, Aí, Deise arrepiou. Aí eu peguei e falei para ela assim, Deise, aí ela falou comigo assim, eu vou voltar lá em casa, que eu vou tirar esse vestido. Não é fácil o fusquinha. Aí eu falei assim, esse fusquinha não sai daquele pátio ali de jeito nenhum, porque a gente não consegue voltar não. A embreagem dele já acabou. Você vai ter que ficar nessa festa assim. Aí e o Lapedrado, naquela delicadeza de engenheiro, né? Falou assim, ó, tô igual 2 parzinhos de jarra. Isso é delicadeza de engenheiro, né? 2 parzinhos de jarra, você vai matar as mulheres. A namorada do Lapedrado, ela fechou a cara para mim, fechou a cara para Deise fechou a cara para a namorada, fechou a cara para o Lapedrado. Não tenho culpa, não. Peraí. Aí conversei com o Jorge, vamos fazer o seguinte, me troca de mesa, eu não posso ficar perto do Lapedrado, não, porque elas estão com a roupa igual. E aí o Jorge pegou, se virou lá, botou o Lapedrado lá na ponta esquerda e eu na ponta direita. E aí a gente dava era sinal. Eu dava sinal assim com o Lapedrado e a gente vinha, conversava um pouco, voltava. Foi assim que nós passamos a festa, né? E eu gostaria de ter uma festa, uma confraternização nas mesas, né? Mas não
não tivemos essa condição por causa do vestido. Que coisa. Né? Mas aí em 78 que eu formei, quando fui em 1979, eu fui convidado pelo professor Luli, ele me convidou para professor substituto, dar umas aulas para ele de geometria analítica. E o professor Luli é outro que eu devo demais, porque ele, além de me dar essa oportunidade, ele me levou para a casa dele para me passar a aula todinha, me ensinando tudo que eu tinha que falar à noite. Eu cheguei no primeiro dia muito nervoso, porque essa disciplina eu conhecia, mas não tinha o domínio para dar aula. Se fosse cálculo, eu não teria problema, porque eu já vinha de uma monitoria, né? Mas aí eu consegui, sabe? Consegui dar essas aulas com o professor substituto. O Luli estava fazendo curso. O Luli me deu até almoço na casa dele. Se eu ganhar uma loteria esportiva, ganhar um prêmio, por exemplo, 70 milhões de reais, com certeza, uns 200 reais eu vou dar ao Luli. Porque é merecido. Né? É merecido. Claro que é. Mas enfim, o professor Luli, cara, que pessoa, viu? E aí, eu como professor substituto, dei essas aulas, ainda que precariamente. A engenharia, naquela época, já começou a entrar em declínio, né? Um certo declínio. E ficava muito caro eu ir de Fusca da aula, aí eu teria que pagar pela gasolina, né? Então eu ia de ônibus, era um ônibus que a escola tinha com os alunos, levar os alunos, esse ônibus parava na Praça da... Não? Aquela estação ferroviária ali embaixo, como é que chama? Aqui em Belo Horizonte? Praça da Estação. Praça da Estação. O ônibus parava era ali. Eu pegava o ônibus, na época eu pegava o ônibus Renascença, descia ali perto da floresta, descia a pé, pegava o ônibus e ia. Mas só que um detalhe, às vezes a aula era de 7 às 8 e pouco. Né? E aí o ônibus saía de lá 11 horas da noite, eu tinha que ficar esperando. Aí eu ia para o ônibus, deitava lá e ficava dormindo, às vezes. Né? E aí esse ônibus vinha, e aí, quando ia, era um barulho danado, todo mundo conversando, todo mundo naquele agito, né? Quando voltava, caradinho, todo mundo dormindo. Aí ele parava na Praça 7, cara, eu levantava daquela poltrona, todo dia, cara, levantar daquela poltrona, tipo assim, meia-noite, caqueirada, ninguém merecia. Eu queria morrer sentado naquela poltrona. Nossa, que coisa mais desagradável. Aí descia e no outro dia a multa, né, cara? A multa. A vida. E aí, em 80, pintou uma oportunidade mesmo de ser efetivado, já como professor de cálculo. Provavelmente deve ter aumentado a turma, né? Eu já não consigo lembrar a razão que foi. O Zé Oswaldo me convidou, obviamente eu aceitei, né? E comecei a dar aula direto, lá em Contagem, né? E nesse sofrimento, né, cara? Eu ia de ônibus. Aí a hora que a situação melhorou um pouco, eu comprei uma Yamaha, uma moto Yamaha, TT, poderosíssima, 180. Ela fazia 10 km por hora na velocidade máxima, pipocando, né, pelo caminho. E aquela poeirada em cima da gente, né? E o gás, um ônibus, né? Pelo amor, aqueles canos de descarga em cima, você chegava lá todo preto, todo fedendo, né? Aí chegava lá, dava uma limpada, um pó, aí ia dar aula. Eu pegava essa bola e voltava. Que tristeza, que tristeza. E nessa época é pior do que hoje.
as pessoas não tinham o menor respeito com o motociclista. O motociclista era igual frango de granja, era para ser atropelado, né? Então era complicado. E aí a escola ela houve a necessidade da transferência para Belo Horizonte, por imposição lá da prefeitura, né? Que queria reaver o prédio. E aí nós viemos para cá, aí tudo mudou, né? A facilidade de locomoção, o acesso, mas uma coisa não mudou, que é o calor humano. Mas fala um pouco assim, rapidamente, da vida em Contagem e a vida em Belo Horizonte. Pois é o que eu estou dizendo. Lá em Contagem, nós éramos um grupo muito pequeno, nós éramos muito unidos, nós nos conhecíamos. O professor lá era educador, até porque, pelas razões naturais, você lida com muito poucas pessoas, então você consegue dar uma atenção maior. Né? E depois que veio para cá, a escola começou a crescer. Eu não sei se eu devo chegar já nos dias de hoje. Agora vamos continuar. Já é para chegar nos dias de hoje? Vamos falar, né? Então, a escola cresceu. Você pode falar já também assim, a passagem de faculdade isolada para centro universitário e para universidade. Já pode já. Se você quer. Se eu pudesse, isso é uma utopia. Se eu pudesse, eu estaria até hoje lecionando naquela pequena escola lá em Contagem, para 200 alunos. Mas é óbvio que isso inviabiliza, né? Inviabiliza. A instituição, ela, infelizmente, na minha concepção, ela teve que crescer, teve que expandir. Você sair de 200 alunos para quase 6 mil, hoje é um negócio complicado, né? Mas, enfim, quer dizer, se fizer a comparação, a qualidade de vida, mesmo naquela distância, mesmo naquela dificuldade, naquela luta de chegar, e quando era chuva, pelo amor de Deus, e houve muito acidente ali, né? Muito acidente, acidente até grave, né? Mas André, me fala uma coisa, você foi aluno, teve seu curso de engenharia, você começou a lecionar, teve seu curso de engenharia, hoje você é professor, tem um curso de engenharia. Que comparação você faz do seu curso, do começo já tem quantos anos de Não, que eu entrei como aluno, você tem um quadro de professor que eu fui efetivado em 80. Então já tem, né? 30 anos. Então, o que você fala assim, o seu curso, no começo de professor e hoje? Uma comparação desse nosso curso, principalmente de engenharia civil. Hoje a facilidade é a facilidade digital, né? Quer dizer, é muito difícil fazer essa comparação pelos instrumentos que você dispunha na época, né, e os recursos de época, né? Mas se você comparar qualidade de professor, comportamento, exigência, antigamente era muito melhor. Eu acredito que se os professores daquela época tivessem os instrumentos que tem hoje e se pudesse voltar no tempo com o conhecimento e a sabedoria deles, provavelmente nós estaríamos formando grandes engenheiros. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho. Eu acho. Pode ser que outras pessoas não. Me fala um pouco agora sobre a Universidade Fluminense. E aí, como eu disse, eu, se eu pudesse, estaria só lá. Mas houve a necessidade do crescimento, e aí a gente vem assistindo, né, esse crescimento da instituição, que passou inicialmente para centro universitário, né? Muito rápido, e mais rápido ainda para a universidade. E ela não é uma universidade. Eu não vejo a FUMEC como uma universidade ainda. Ela está caminhando para ser uma universidade. Pode ser que seja, se viabilizada economicamente. Caso contrário, ela deveria voltar, inclusive, a ser centro universitário para sobreviver. Melhor um centro universitário fortalecido financeiramente do que uma universidade quebrada, né?
pelo que eu percebo, porque hoje eu já não estou mais nos meandros da política da instituição, eu já não sei mais de bastidores da instituição, mas pelo que a gente vê, né, a cada ano que passa há um déficit, né, e preocupante. Eu espero que as lideranças elas consigam contornar esse problema, né? Talvez o caminho seja até de um retrocesso, né? Mas é um retrocesso que é um passo para trás para dar 20 para frente depois. Pode ser que seja assim, né? Então, eu vejo dessa forma. Eu não vejo ainda uma universidade, na acepção da palavra, né? Ela ainda precisa de caminhar muito, né, para que isso aconteça. Para a gente fechar aqui esse bate-papo, foi muito bacana, eu queria que você deixasse uma mensagem bacana de otimismo, de vibração para essa nossa turma bacana que está aí. Difícil, né? Uma mensagem assim, que a gente gostaria de trazer uma mensagem escrita no bolso, né? Para sair bem na fita, né? Poxa, o Sodré falou bem pra caramba, né? Mas como eu fui pego de surpresa, eu acho que nós devemos acreditar sempre, nós devemos, como professores, sermos não só professores, aqueles que passam simplesmente a base teórica para o aluno. Eu acho que nós estamos, mesmo independente da idade das pessoas, todo professor da FEA, ele deveria ter um perfil de professor tutor, educador. Eu acho que essa aqui é a palavra. A partir do momento que você é um educador e tem um contato mais direto com o aluno, você vai formar profissionais cada vez mais competentes. E eu, sinceramente, eu acredito que se a gente continuar com o nosso trabalho sério, né, focando para esse lado, o professor educador completo, nós estaremos formando homens, engenheiros. Eu não posso falar só de engenheiros, porque hoje nós temos outros profissionais liberais, formando outros profissionais, né? Enfim, arquitetos, designers, né? Além do pessoal da aeronáutica. Enfim, formando profissionais competentes, né? Essa é a proposta. Então, quando eu chego em casa e deito, eu tenho orgulho de ser professor. Para mim, é uma das profissões mais lindas que existe. Que você consegue transmitir, passar para o aluno tudo de bom que vem de você. Essa é a minha mensagem. Seja verdadeiro, seja amigo dos seus alunos, ensine-os teoria e a prática da vida que você já tem. Aí vamos formar realmente homens, cidadãos, grandes profissionais. Essa é a mensagem que eu passaria. E continuo amando a minha escola como nunca vou deixar. É uma marca indelével. Uma vez FEA, eu digo FEA porque o meu coração está lá em Contagem. Uma vez FEA, sempre FEA. E obviamente, como ela faz parte de uma universidade, né, futuramente uma grande universidade, é a universidade. É isso. Beleza. Obrigado. Falou assim. Para mim foi uma satisfação. Pena que eu não estou lembrando de tanta coisa mais, né? Você lembrou muito. Você me pegou de muita surpresa. Mas você lembrou muito. Foi bacana demais, não foi? Show de bola. Obrigado, gente. Essa parte do choro tem jeito de cortar? Não.